É isso aí, né? A indignação aí do Cleitinho. Olha, essa questão aí da Previdência, do INSS, isso é um problema aí que precisa ser resolvido. A gente está falando de um instituto que não se sustenta. Não se sustenta. O Tesouro Nacional, para cobrir o rombo do INSS anual, ele precisa alocar mais de 300 bilhões. É isso mesmo. Para manter o INSS, é preciso, hoje está na casa de quase 1 trilhão, 900 e poucos bilhões. E aí, desse dinheiro, o Tesouro Nacional precisa completar para poder não deixar esse rombo aumentar. E aí, Zezinho, como é que tu vê a questão do INSS, esse desvio, e foi direcionado propositalmente para sindicatos? Sindicatos sendo beneficiados com descontos que não foram autorizados pelos beneficiários. Não é 6,3, são 9,8 já. Já está aumentando. E quando se apurar, vai bi. Estou falando de bi. Isso começou lá no governo Temer. A gente tem que colocar a ordem e decência no debate. Começou no governo Temer, passou o governo Bolsonaro, e aí veio. E o governo atual sabia, porque tem o serviço de inteligência, já sabia lá desde antes, entendeu? O próprio Andrei, o chefe da Polícia Federal, que é a serviço do Palácio, o chefe da Polícia Federal está a serviço desse governo. Sabia, alertar o governo, e o governo não tomou providência. Aí o que é que deu? A gente está descobrindo aí que roubaram, saquearam os aposentados, tiraram o dinheiro de pobre, de aposentado, arrancaram o dinheiro deles. São 98%, Ricardo, de aposentados que tiraram dinheiro indevidamente durante esses anos. 98% mexeram nas aposentadorias, mexeram lá, tiraram desconto. E aí, eu não vou aqui dizer que o irmão do Lula, o tio Chico lá, tem a ver. O sindicato dele foi, como é que se diz? Foi o que mais bombou, foi o que mais ganhou dinheiro. Entendeu? Teve um acréscimo muito grande. Agora, se ele sabia desse desmando ou não, eu não posso afirmar, que aí eu estou sendo leviano. E o senador Cleitinho, essa proposta aí, ele está jogando para a galera. Jogando para a galera, dizer, tirado qual é o político, PT, PCdoB, PL, que quer tirar o fundo eleitoral? Quem é que vai querer? Isso é para jogar para a plateia, não existe. Agora, a questão de ter a CPI, eu concordo, tem que mostrar. E eu não sei por que Lula ainda não tirou o Carlos Lupe. Por que ainda não demitiu quem sabia do esquema e não é demitido? É isso que eu falo, esse governo passa pano da base aliada dele. Muito bem. Edson, e aí, como é que tu vê essa questão da Previdência, esse rombo aí, né, esse desvio, esse desconto indevido aí do povo aí, dos aposentados, dos pensionistas, pessoas que são beneficiadas aí com a aposentadoria e vendo esse desconto, esse valor sendo descontado. Aliás, acho que as pessoas nem percebem, né, que deve ser um valor irrisório, que vai ser aí o montante em virtude aí a gente tem hoje aí cerca de 40 milhões de pessoas que são beneficiadas aí pelo INSS. Então, acho que é o volume de pessoas que fez chegar a um valor vultoso. Edson. Ricardo, mais uma vez eu quero até parabenizar o Zezinho pela fala inicial, né? Reconhecendo que esses atos de desvio, de fraude no INSS não começaram nesse governo agora. Né? Mas caiu no colo dele. Né? Agora, uma coisa é certa. O governo que investiga e deixa investigar não compactua com corrupção. Nós não compactuamos de maneira nenhuma com qualquer tipo de corrupção. E o governo, mais uma vez, demonstra isso, ao permitir, sem interferência, num órgão de Estado como a Polícia Federal e a CGU, fazerem o seu trabalho de forma livre, soberana, e garantindo que essas pessoas investiguem, denunciem e punam aqueles que efetivamente tiverem praticado qualquer tipo de mal feito. O governo está agindo de forma muito coerente, né? Já afastou vários servidores, o governo a Polícia Federal, né, e a CGU, junto com via Ministério Público também, Federal acompanhando, já resgatou quase 1 bilhão
né, de recursos, né, na mão dos malfeitores. Agora, é bom lembrar que isso é uma fraude, né? E o INSS é um órgão, talvez, do Brasil mais suscetível à fraude, sensível, porque, desde que eu me entenda de menino, o INSS é fraudado quase todos os dias. Por isso que tem que haver, de qualquer governo, um olhar diferenciado para o INSS. E o governo do presidente Lula está demonstrando isso. Está deixando a polícia investigar, doa a quem doer. Como diz o ex-governador Cassol, cada um tem seu CPF. E quem tiver seu CPF que responda pelos malfeitos. E o governo não compactua com fraude no INSS. Tanto é que deixa a Polícia Federal investigar e a CGU investigar e toma as providências cabíveis. Mas o governo no caso, sabia. Né? O governo não sabia. Sabia. O governo, quem Ele sabia... foi informado. Não, ele foi informado posterior. O presidente Lula foi informado posterior à ação da Polícia Federal. Da operação, lá atrás. Depois da operação. O governo sabia a partir disso daí. O presidente Lula se reuniu com o ministro da Justiça, o diretor da Polícia Federal, e eles explicaram a operação, e o presidente Lula mandou exatamente que eles continuassem e fizessem o serviço deles de forma independente. Agora, é bom lembrar, né, que são 11 sindicatos investigados. 11 sindicatos investigados. 9 desses sindicatos Edson, foram criados no governo um contraponto do último governo para cá. Não deixar os outros prestigiados. Obrigado. Edson, só para fazer uma observação na tua fala, acho que eu até falei esses dias sobre isso. Nem tudo que acontece, muitas vezes, dentro da sua casa, você não sabe da capacidade que tem o seu filho, ou a sua esposa, o seu irmão, do que eles fazem por trás. Agora, imagina pessoas que você escolhe ali, que você não tem uma convivência, enfim, que você escolhe por alguns critérios e que, de repente, acabam desviando a sua conduta. Então, nem tudo tem que recair ao gestor, ao chefe do governo. Isso é uma coisa que serve para qualquer gestor, no âmbito municipal, estadual ou federal. Às vezes a pessoa vai lá e faz na surdina, tentando achar que vai se dar bem ou que ninguém vai descobrir. E aí é a hora que entra a Polícia Federal, fazendo um trabalho independente. Eu sempre falo aqui, a Polícia Federal, ela é uma instituição de Estado, não é uma instituição de governo. Então, mas tem uma Polícia Federal que está a serviço do governo aí. Não, tem. Essa polícia aí do doutor Andrei aí sempre vai ter uma ala que vai... Mas a gente tem que tratar a instituição como uma instituição séria. Toda instituição tem aquela ala que vai fazer coisa errada. Na advocacia tem, na magistratura tem, na polícia tem. Sempre vai ter uma ala que vai acabar pendendo para um lado errado. Mas é isso que a gente espera. A gente espera sempre que haja de forma correta. E aqueles que fazem coisa errada, que sejam punidos conforme a lei estabelece. Paulo Cavalcante, como é que tu vê essa questão aí? 2 minutos, fique à vontade. Eu vejo com muita tristeza, Frota, porque o Brasil, ele roda e parece que cai sempre no mesmo lugar. Parece que é um pinhão fincado. Você vê a questão do INSS, que deveria priorizar, cuidar das pessoas aposentadas, aqueles que já trabalharam muito, né? Estou dizendo daqueles que recebem aposentadoria sem nunca ter trabalhado, mas daqueles que trabalharam, pagaram, recolheram, as empresas que recolheram. Eu, como sou sócio de uma empresa, eu vejo o quanto que a gente recolhe todo mês. Não é fácil, é PIS, CONFINS e tanta coisa que a gente paga. E mesmo assim, tem sempre alguém querendo desviar, tirar o dinheiro dos mais pobres. Né? Desviar é R$50, é 30, é 10, é 20, e a pessoa não vê esse valor, pensa que é uma taxa à toa, essa taxa indo para os sindicatos que não servem de nada, sabe? Servem só para ser um cabide de consumo e um cabide de pessoas que acabam não produzindo nada. Essa é a grande realidade do Brasil. E junto com isso vem essa coisa que parece que se tornou crônica aqui no Brasil, Frota.
Porque eu como capelão lá do hospital, esses tempos atrás eu tive um problema, porque uma pessoa, ela se travestia de religiosa, entrava lá dentro para tentar extorquir os estrangeiros, oferecendo o cartão do INSS por R$800 e também as RGs brasileiras. Ela entrava com um pedido de documentação e cobrava uma taxa. É, na realidade, o que o Frei está fazendo aqui, juntamente com seus comparsas, oferecendo um serviço que já é de graça pelo governo. Parece que isso é o que acontece no Brasil. Precisamos de uma faxina, Frota. Obrigado, Paulo. Terminou o tempo. Chico Holanda. Chico, como é que tu vê essa questão? É importante a gente colocar e pontuar aqui que essa questão do INSS, da Previdência, não é algo de agora. Isso é desde que eu me entendo por gente, esses problemas de fraude, eles existem. Eles existem, tanto no âmbito municipal, estadual, não importa, mas sempre existiu. Existe uma fiscalização, existe uma investigação, a polícia atua muito nisso para tentar desmantelar esses esquemas aí que acabam tirando dinheiro de quem precisa e muitas vezes obstaculizando aquelas pessoas que precisam do auxílio. Então, hoje são quase que 80 milhões de pessoas ativas pagando, né, para manter quase 40 milhões de inativos. Então, essa matemática não fecha. Por isso que hoje é um grande problema a Previdência. Se não mudar a política, se não fizer algo urgente, a gente vai ter rombo atrás de rombo e aí a gente vai ter que tirar dinheiro do Tesouro Nacional para poder cobrir esse rombo. Enfim, Chico, sua análise, 2 minutos, por favor. Técnica, daqui a pouco eu vou precisar aqui 2 bandos que eu mandei para vocês aí. Mas primeiro, parabenizar aqui o Coronel Crisóstomo e o Cleitinho, o senador Cleitinho, vocês me representam. De fato, concordo com o Edson Silveira. E não vou longe também. Essa questão do INSS aí, é muita gente envolvida nisso aí. Tá? O que pega mais para o Lula é porque o irmão dele está no sindicato, segundo o Zé falou, que é o que mais foi beneficiado. Mas eu concordo com o Edson. Realmente é um governo que ele busca saber, ele investiga. É o PT, minha senhora e meu senhor. É um partido desse Brasil que já teve 2 presidentes seus presos por corrupção, presidente do partido, 2 tesoureiros, um tesoureiro preso por corrupção, 2 tesoureiros, um secretário-geral preso por corrupção, um ex-presidente preso por Todos corrupção. inocentados, Chico. Todos inocentados. Uma presidenta impeachmentada. Lá atrás, Inocentada. quando era líder do governo, lá o senador lá do Mato Grosso do Sul, Lucídio do Amaral, chegou para o Lula e disse: Lula, estão roubando assim, assim, assim. O que aconteceu? Nada. Também senador, lá do Ceará, lá o ex-ministro dele lá, também chegou e falou para ele: Lula, estão roubando. Então, essa história é mensalinho, é mensalão. E outra coisa, essa questão do INSS começou, sabe quando? Lá quando a sua, hoje, Gleice Hoffmann é casado com o ex-ministro, R$1 que eles tiravam dos aposentados chegaram em 100 milhões, que foi naquela época. Só que isso aí abafava. Mostra aí, por gentileza, o banner que eu passei, para desmentir aqui a cara de paisagem. Olha o valor. Ele perguntou, ele não sabe responder. Quanto estava o barril do petróleo em 2022, quanto está hoje? Mostra para a população ver e saber que quando a gente fala com dados e com informação. Muito bem, obrigado. Não, eu vou colocar... Chico. Não, Já deu tempo. A Edson quer um tempo, quer Edson? Vou colocar um tempo extra para o Edson de 30 segundos, Sim, mas rigorosamente. É impressionante quando as pessoas não têm argumento, fazem acusações e colocações levianas, né, irresponsáveis, né? E aí não dá para você discutir e levar isso a sério, porque uma pessoa que é séria usa a verdade como ferramenta de debate, e não mentira, não calúnia, não difamação. Então, aqui, Chico, fica o meu repúdio à sua fala, porque você não usa a verdade para fazer um bom debate. Muito bem, obrigado. Verifica aí o que eu falei, tem material do Chico aí? Tem material pronto?
Se tiver material, coloca aí que eu vou dar 30 segundos para a gente equilibrar aqui e não dar vantagem nem para um nem para outro. Vamos lá. Aí. 30 segundos na tela, por favor. 112 dólares petróleo em 2012 e 22. E esse ano 70 dólares. Porque quase 50% a menos. Essa gasolina é para estar R$4, mas ela está quanto? 7 e pouco. Então, esse governo é o governo da mentira. Tá? Esse governo é só conversa fiada. E o que eu falei, pode entrar no Google aí e verifique. Se não tem 2 ex-presidentes presos, 2 tesoureiros, um secretário-geral, tudo por corrupção. Edson, conta fato no argumento.